Sacane, Bom. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco por que, se é comum ter esses abalos sísmicos na Venezuela, por que de fato ele aconteceu, 2 na sequência, falar um pouquinho sobre as réplicas também, que isso deixa ainda mais perigoso, né, inclusive buscas de pessoas que possam ter sido atingidas, e se há o risco, porque foi muito comentado, da formação de um tsunami por conta desse abalo sísmico. Então vamos lá, né, pessoal? Foi dia 24 de junho, aconteceram o grande tchan desse terremoto aí, que foram um de magnitude 7.2 e outro de magnitude 7.5, com menos de 1 minuto de intervalo entre eles. Uma coisa muito interessante é que não são réplicas, tá? Foi a gente chama, né, na geofísica de abalo duplo, tá? É quando você tem 2 sismos que acontecem no mesmo lugar, com intervalo de tempo muito pequeno e com magnitude muito parecida, e com uma profundidade não muito grande, né? Esses terremotos aí um teve acho que 20 km de profundidade, o outro 10 km de profundidade, que é muito raso para terremotos, né? Abalos sísmicos de magnitude 7, eles não são raros, eles acontecem em vários lugares do mundo. O Japão tem muito terremoto de magnitude 7, o problema é que a Venezuela não é um país preparado para terremotos de grande magnitude assim, então as construções não são preparadas, por isso que caiu muito prédio na conta da NASA até agora, que ela usa um satélite específico para isso. Mais de 58 mil edifícios devem ter sido destruídos durante esse terremoto. Então é algo assim, cidades inteiras realmente que deixaram de existir com esse terremoto. A Venezuela, ela fica ali numa borda de placa, né? É a placa do Caribe junto com a placa sul-americana. Então ali costuma ter terremotos e tal, não é algo assim tão inédito na Venezuela, mas um terremoto tão forte assim fazia muito, muito tempo que não acontecia. E esse que é o grande drama, né? Foram 2 terremotos com 39 segundos, na verdade, de diferença entre um e outro. Então, deu um terremoto que já foi muito violento, e menos de 1 minuto depois, outro terremoto muito violento. E aí você não consegue, né, ter essa recuperação. Como você falou, tem as réplicas também. As réplicas acontecem, são terremotos menores que vão acontecendo, mas acabam atrapalhando tudo, né? Tanto a parte de busca, a parte de salvação de vítimas e tudo mais. Outra coisa, né? Muitas imagens que o pessoal deve ter visto aí, você vê que o povo venezuelano ele não está preparado para terremoto. Porque no Japão, por exemplo, acontece terremoto dessa magnitude, não morre ninguém. Entendeu? O japonês está preparado, ele já sabe como ele tem que fazer, se jogar embaixo de mesa, se jogar embaixo de cadeira e tudo mais. E o venezuelano, tem a cena do aeroporto lá, que eu acho que todo mundo viu, né? Foi uma das primeiras que acabou saindo, que o pessoal sai correndo e se joga no chão, né? Aí não tem como, porque aí o que acontece? Quando você tem o desabamento do edifício, se você está jogado no chão, o prédio vai cair em cima de você. Se você se joga embaixo da mesa, ou de uma cadeira, ou de qualquer coisa, se algo desabar, você tem chance de, primeiro, se proteger, segundo, de formar um bolsão de ar ali e você conseguir sobreviver por alguns dias. A gente teve alguns casos aí muito interessantes, né? Teve um rapaz que foi resgatado 106 horas depois do abalo. Teve uma criança que foi resgatada, acho que 3 dias depois do prédio ter caído. Então, assim, sempre tem esses casos, né? O governo dos Estados Unidos, o Trump está mandando 150 milhões de dólares para a Venezuela para poder ajudar aí no resgate, mandou muita ajuda, muita gente, foram vários e vários aviões, né, levando cachorro, levando equipes especializadas em busca e salvamento em terremotos. Então, assim, realmente é uma situação bem, bem complicada que aconteceu na Venezuela. Esse número de mortos, né, que a gente fala, uma coisa em terremoto é o seguinte: você raramente sabe quantas pessoas vão morrer, porque o que você vai ter é um número de desaparecidos, e o número de desaparecidos ele já subiu para mais de 70 mil, e a estimativa que o Serviço Geológico dos Estados Unidos está fazendo é que a gente vai ter mais de 100 mil mortos nesse terremoto. É porque é o seguinte, né, vão ter milhares e milhares de pessoas que nós não vamos ter o corpo, né, porque ela vai ficar
soterrada e ela vai ser dada como desaparecida. E aí depois de não sei quantos dias lá, eles acabam computando ela como morte, né? É uma situação terrível, cara, sim, aí o pessoal tá aí. E depois desse terremoto na Venezuela, teve um grande no Japão, por exemplo, que não aconteceu quase nada, 6,9. Como eu falei, o Japão ele é um país já preparado para isso. Uma coisa muito interessante, que eu não sei se o pessoal sabe, existe um sistema do Android que ele avisa sobre terremoto. Então, se você vai para um país, se você tem um telefone Android e você vai para um país que tem terremoto, assim que você chega no país, o seu telefone passa a fazer parte de uma rede. E é muito legal. Por que isso? Porque o telefone nosso ele tem um negócio, um aparelhinho, né, um sensor chamado de acelerômetro. E ele consegue, o acelerômetro do celular ele é tão sensível, que ele consegue sentir a onda sísmica segundos antes dela chegar mesmo e destruir alguma coisa. Às vezes 20, 30 segundos antes. E isso é muito legal. Você pode falar assim, pô, mas 20 segundos, 30 segundos faz diferença? Faz muita diferença, porque pode salvar vidas. E a estimativa é que o sistema Android na Venezuela tenha salvo milhares e milhares de pessoas, mesmo o povo venezuelano nem sabendo que isso existia direito. Tem umas cenas aí, eu até repostei uns vídeos, que o telefone começa a tocar de todo mundo e a pessoa olha para aquilo, ela não sabe o que está acontecendo. Aí alguém vem correndo e meio que fala assim, não, é um aviso de terremoto. Aí sai todo mundo correndo, na hora que sai todo mundo correndo, a casa desaba. Então tem essa situação também. Então se você tem Android e um dia for para um país que tem muito terremoto, Japão, Colômbia, Chile, países ali da América Central, México, né, por exemplo, o seu telefone passa a fazer parte dessa rede e é um negócio muito interessante que tem salvo muitas e muitas vidas aí pelo mundo, esse sistema aí de alerta. Mas é isso, né? Eles vão... Tá saindo aí vários dados já, então esse número de edifícios aí destruídos é um sistema que a NASA tem, é um radar que a NASA tem, um satélite, desculpa, só para poder ser usado nesse tipo de situação. E vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Como eu falei, o número de mortes nós nunca vamos saber ao certo quanto que são. E, Sergião, quando aconteceu o terremoto na Venezuela, aconteceram vários outros terremotos, como você bem falou, né? Principalmente na borda do Pacífico, do Círculo de Fogo do Pacífico. E aí começaram algumas teorias da conspiração, que poderia ter alguma coisa... É normal acontecer uma série de terremotos? É normal, cara. É normal. Muita gente às vezes assusta, mas vulcão e terremoto tem muito na Terra todo dia. Tá? Tem muito na Terra todo dia. Ah, mas por que a gente não fica sabendo? Primeiro, porque tem muito terremoto que acontece em zona desabitada. Ou muito terremoto que acontece no meio do oceano, né? Você falou aí do Anel de Fogo, né? Então tem muito terremoto que acontece em ilhazinhas ali perdidas, que não mora ninguém, nem nada, a gente nem fica sabendo. Mas se você entrar na página, no site do USGS, todo dia lá tem muito terremoto acontecendo. Agora, pode ser que um dia aconteça vários terremotos em regiões muito habitadas, como foi o caso da Venezuela agora, como foi o caso do Japão. Mas o Japão tem terremoto assim, quase todo dia, tá? Então, assim, não é... Tanto que o terremoto do Japão, você nem viu notícia nenhuma de morto, de ferido, nem nada. Porque realmente não tem, entendeu? No Japão, para você ter mortos e tal, tem que ser um terremoto com uma magnitude muito mais elevada, numa situação muito pior. Mas é normal, tá? É normal ter essa série de terremotos. Agora estão anunciando, teve terremoto aqui na costa do México. Tem muito terremoto ali no México também. Então, assim, vai tendo, como eu falei, né, terremotos de magnitude acima de 6, 6,5, 7 e tal, não são terremotos raros de acontecer, tá? Então eles acontecem mesmo. E durante um dia, né, na Terra a gente tem centenas, talvez milhares de terremotos e vulcão também, tá? Vulcão também. Às vezes muita gente se impressiona e tal, mas vulcões entram em erupção, uma média de 50 erupções por dia a gente tem na Terra. Então, assim, é normal. Quando acontece em região que é mais populada, né, aí fica mais, a gente chama mais atenção. E quando morre muita gente, igual isso da Venezuela também.